Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Daniel Valsec, sou médico e um dos coordenadores do Grupo de Estudos em Educação Médica e Trabalho. O Grupo de Estudos é uma articulação nacional que busca debater sobre o trabalho médico e a educação dos médicos e das médicas no Brasil, de forma alinhada aos interesses históricos da classe trabalhadora pela transformação das relações capitalistas de produção. Nessa articulação, que vem sendo realizada desde o ano passado, nós adotamos o marxismo como fundamento que orienta os debates do grupo. Nosso objetivo é a construção coletiva de uma nova perspectiva para a educação médica no Brasil, propondo uma educação que supere a concepção neoprodutivista e as suas variantes, o neoescolonovismo, o neoconstrutivismo e o neotecnicismo, concepções atualmente dominantes na educação médica. Defendemos a construção coletiva de uma educação médica fundamentada na teoria e na prática pela pedagogia histórico-crítica, que é uma teoria pedagógica de inspiração marxista que está em construção há mais de 4 décadas. Em busca dessa construção coletiva, já promovemos formações online sobre trabalho médico, políticas de saúde no Brasil, crítica às teorias pós-modernas e sobre a pedagogia histórico-crítica. Hoje, o convidado para a formação e debate é o professor Newton Duarte, que é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, onde obteve o título de mestre em Educação. Defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente é livre docente, professor titular, pelo Departamento de Psicologia da Educação na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Araraquara, e coordenador do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação. É autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Destacamos as obras Vygotsky e o Aprender a Aprender, A Individualidade para Si, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, e Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação Escolar. Vamos dar início à formação de hoje, que tem como tema Conhecimento, Ética e Política no Brasil Contemporâneo. Em nome do Grupo de Estudos em Educação Médica e Trabalho, agradeço ao professor Newton por ter aceito o convite. Convidamos a todos os participantes a enviarem perguntas e apontamentos pelo chat do YouTube, e a gente vai dar início ao debate logo em seguida. Professor Newton, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo para essa formação e debate. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas e todos os participantes desse grupo de estudos em Educação Médica e Trabalho. Obrigado pelo convite para participar dessa atividade de formação, de estudo, de debate. Também minhas saudações a outras pessoas que estejam participando dessa atividade. E, como disse o Daniel, o nosso tema é conhecimento, ética e política no Brasil contemporâneo. Eu sugeri esse tema para a nossa conversa porque penso que a gente precisa fazer algumas discussões e aprofundar alguns estudos, algumas análises em relação à situação que estamos vivendo no Brasil contemporâneo. E quando eu falo Brasil contemporâneo, não é só este momento da pandemia, né, que, claro, é um momento que estamos vendo o agravamento de várias crises, de vários conflitos que vêm atingindo a sociedade brasileira, mas estou me referindo, quando uso a expressão Brasil contemporâneo, ao Brasil das últimas décadas, em especial ao Brasil desta última década e dos últimos anos desta década, em que nós presenciamos um avanço enorme das forças de ultradireita, daquilo que há de mais retrógrado na sociedade brasileira. Nós vimos a difusão do obscurantismo beligerante, ou seja, de todo tipo de ataque ao conhecimento, de todo tipo de ataque às pessoas que trabalham com a produção e a socialização do conhecimento, e também ataque aos valores fundamentais da humanização, aos valores fundamentais
em termos de emancipação humana. Então, nós estamos vivendo um momento, né, na história brasileira, que é o momento de avanço de forças extremamente destrutivas. E precisamos conversar entre nós. Quando eu digo entre nós, estou me referindo à esquerda, estou me referindo àqueles indivíduos, grupos, partidos políticos, instituições que estejam comprometidos com a defesa de uma sociedade mais justa, mais humana, com a defesa da radicalização da democracia no Brasil. Democracia não só no sentido liberal estrito, de possibilidade de eleger os governantes, mas democracia no sentido mais profundo, que é a democracia econômica, a democracia cultural, enfim, a radicalização da democracia no Brasil em direção a projetos construídos coletivamente de superação da sociedade capitalista. E, então, nós que assim nos posicionamos em defesa da democracia, em defesa dos interesses dos oprimidos da sociedade brasileira, da classe trabalhadora, da emancipação humana, nós precisamos fazer uma avaliação crítica de algumas ideias, alguns pressupostos, algumas teses e alguns encaminhamentos que foram tomados nas últimas décadas, que, no meu entender, agora estão mostrando mais nitidamente os seus resultados fortemente negativos. E é isso que eu tenho em mente ao propor esses três conceitos, né, esses três temas: conhecimento, ética e política no Brasil contemporâneo, para a nossa discussão de hoje. E já vou começar fazendo uma afirmação provocativa para deixar claro em que direção eu pretendo encaminhar a nossa conversa, né? No meu entender, e isso, claro, estou colocando aqui para a nossa discussão, para o nosso debate, um dos erros cometidos pela esquerda brasileira e estrangeira nas últimas décadas foi o de menosprezar a tarefa árdua, essa tarefa, de fazer com que todas as pessoas adquirissem o domínio do conhecimento mais verdadeiro, mais rico e mais desenvolvido nas ciências da natureza, nas ciências da sociedade, na filosofia e na arte. A esquerda caiu na armadilha do relativismo e do subjetivismo. Aceitou uma retórica de fundo religioso de que tudo são crenças socialmente legitimadas e subjetivamente assumidas pelas pessoas. Crenças essas que seriam mais difundidas ou menos difundidas, mais aceitas ou menos aceitas, em função de relações de poder que se estabelecem na sociedade e nas instituições, mas que, no fundo, a diferença seria apenas entre o grau de poder maior ou menor de crenças, mas tudo se reduziria a crenças. E afirmo que essa visão é uma visão de fundo religioso. Na escola, esse tipo de visão assumiu a fórmula da junção entre o aprender a aprender, eu tenho chamado de pedagogias do aprender a aprender, ou também tenho chamado de concepções negativas sobre o ato de ensinar, porque essas pedagogias do aprender a aprender, elas se posicionam negativamente sobre o ensino, sobre a visão de que a tarefa da escola e do professor seja a transmissão do conhecimento deliberadamente pela atividade de ensino. Há uma junção entre esse aprender a aprender
e o multiculturalismo. Então, a questão do relativismo cultural. Isso soma-se às políticas neoliberais de ataque às instituições públicas e aos profissionais que nelas atuam, e mercantilização da educação. Então, esse ambiente em que nós temos a hegemonia do aprender a aprender, nós temos a larga difusão de ideias de fundo multiculturalista, ou seja, do relativismo cultural, nós temos as políticas neoliberais de ataque às instituições públicas, portanto, também à escola pública, aos profissionais que atuam nas instituições públicas, portanto, nas escolas públicas, e o mesmo podemos falar em relação à saúde, né? Saúde pública e quem atua na saúde pública. Tudo isso acabou produzindo uma formação escolar desde a pré-escola até o ensino superior, que tem sido hegemonizada. Então, a educação escolar, em todos os seus níveis, tem sido hegemonizada por concepções de direita e de esquerda, que desvalorizam o conhecimento teórico e desvalorizam as conquistas históricas nas ciências da natureza e da sociedade, na arte e na filosofia. Somemos a esse contexto a questão das tecnologias de informação e comunicação, e temos aí um processo de facilitação da difusão de todo tipo de ilusão e de mentiras. Lá em 2003 ou 2004, não me recordo bem, acho que foi 2003, foi publicado um livro meu, que é uma coletânea de 4 textos, sendo que o primeiro dos textos daquele livro é uma palestra que eu havia dado no ano de 2001 na ANPED, na reunião anual da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e que foi publicada no mesmo ano como artigo pela Revista Brasileira de Educação, que é a revista da ANPED. Esse artigo intitula-se As Pedagogias do Aprender a Aprender e As Pedagogias do Aprender a Aprender e as Ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento. E isso que me deu a ideia, então, para o título do livro, Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões. E eu defendo, então, que nós não vivemos numa sociedade do conhecimento, né? Já não vivíamos naquela época, quando escrevi o texto, e não vivemos agora numa sociedade do conhecimento, nós vivemos numa sociedade das ilusões. Numa sociedade do ataque à verdade, do ataque ao conhecimento. Bem, de que maneira isso se articula a questão da política e a questão da ética, né? Isso se articula se nós pensarmos, por exemplo, na política, não só como a questão partidária, claro que a política envolve a questão partidária, mas ela é muito mais do que isso. A política, ela deve ser entendida como como nós nos posicionamos e o que nós fazemos, como nós agimos, em termos dos rumos, das direções que a sociedade toma. Que sociedade? A política envolve nós pensarmos sobre que sociedade é essa na qual nós vivemos. Como é que funciona essa sociedade? Por que ela é assim? Por que ela não é de outra maneira? Como é que se estrutura essa sociedade? Como é que se movimenta essa sociedade? O que produz o movimento ou os movimentos dessa sociedade? Como é que a sociedade contemporânea se movimenta? Para onde ela caminha? Quando nós nos posicionamos em relação a essas questões, seja nas atitudes e decisões que tomamos na nossa vida cotidiana, seja
nas nossas articulações coletivas mais amplas para mudarmos formas de poder, estruturas de poder, para mudarmos a sociedade, tudo isso é política. Então, política tem a ver com o nosso posicionamento teórico e prático em relação à sociedade na qual nós vivemos e aos rumos que essa sociedade toma. Mesmo quando decidimos não nos posicionarmos em relação à sociedade, mesmo quando deixamos que as coisas fiquem do jeito que estão, caminhem do jeito que estão caminhando, ou sequer sabemos que seria possível fazer alguma coisa para mudar a sociedade, nós estamos fazendo política. Ou seja, o não tomar uma atitude em relação à sociedade é um ato político. Então, política eu estou usando nesse sentido mais amplo, e a ética eu estou usando no sentido também de posicionamento, né? Eu entendo que a ética diz respeito às escolhas que fazemos diante das possibilidades da humanidade, do gênero humano como um todo, da humanidade no seu todo. Agora, para nós fazermos escolhas perante as possibilidades da humanidade, nós precisamos conhecer essas possibilidades. E para conhecer essas possibilidades, eu defendo, com base em um conjunto de autores, que não será possível citar todos aqui, mas são autores do campo marxista, e alguns autores não propriamente marxistas, mas que também defendem posições semelhantes, defendo que o conhecimento teórico é necessário, mais do que isso, ele é imprescindível, para nós conhecermos as possibilidades da humanidade e para nós compreendermos o processo histórico que a humanidade tem percorrido, as dinâmicas internas que movimentam e têm movimentado esse processo histórico, dinâmicas essas que não são aparentes, ou seja, não são visíveis a olho nu. Nós precisamos das abstrações, das teorias, para enxergarmos, compreendermos essas dinâmicas que têm movimentado a humanidade ao longo da sua história, e também para compreendermos os rumos possíveis da humanidade a partir do ponto a que chegou a sociedade na qual nós vivemos, que é o capitalismo. Quais são os rumos possíveis para a humanidade? O que será possível à espécie humana nas próximas décadas, nos próximos séculos? Antônio Gramsci escreveu que a possibilidade não é a realidade, mas é também ela uma realidade. E que o fato de existirem determinadas possibilidades para os seres humanos diz algo importante sobre os próprios seres humanos. Gramsci afirmou que a possibilidade significa liberdade. Se não existirem possibilidades perante as quais possamos fazer escolhas, então não existe liberdade. Mas, como disse Gramsci, não basta que existam as possibilidades, é preciso conhecê-las. Também não basta conhecê-las, como diz Gramsci. Ele diz que, além delas existirem e de precisar ser necessário que nós as conheçamos, é também necessário que nós saibamos utilizá-las. E ele acrescenta um quarto elemento: é preciso querer utilizá-las. É evidente que esse querer utilizá-las envolve um posicionamento que é ético e, ao mesmo tempo, é político. Uma discussão que tem sido feita aí nos últimos dias, né, aliás, já nos últimos anos no mundo e no Brasil, mas que se acentuou nos últimos dias aqui no Brasil, é a questão do fascismo. Por que não aceitar o fascismo? Porque o fascismo é inaceitável, porque é imprescindível lutarmos contra o fascismo.
porque nós nos posicionamos em relação à dignidade humana, à dignidade de todos os seres humanos. Nós nos posicionamos em favor do processo de emancipação de todos os seres humanos das muitas formas de dominação, de opressão que a sociedade capitalista tem criado e que a cotidianidade das relações socioculturais tem reproduzido, ampliado e feito com que a vida das pessoas fique extremamente aquém das possibilidades de liberdade, de dignidade humana. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma alternativas, modos de ver a sociedade, como é o caso do fascismo. Porque são concepções de sociedade, de política, de vida humana, que vão na direção oposta às melhores possibilidades de desenvolvimento histórico da humanidade. Isso é um posicionamento político, é um posicionamento ético. Mas quero insistir na questão do conhecimento. Uma discussão que a esquerda fez aí nas últimas décadas em educação é a de que o conhecimento não seria suficiente, não basta adquirir conhecimento, porque o conhecimento por si só não leva a um posicionamento político progressista, de transformação da sociedade, de superação da alienação. Então, o conhecimento tem sido tratado muitas vezes nessas discussões como algo neutro. E é curioso, porque a própria esquerda diz que não há neutralidade, né? Diz que não há neutralidade no conhecimento, e de fato não há. Não há neutralidade no conhecimento, porque o conhecimento implica posicionamentos sobre a vida humana, sobre a sociedade, sobre as relações entre a sociedade e a natureza. Então não há neutralidade no conhecimento. Ora, se não há neutralidade no conhecimento, então por que a aquisição do conhecimento não é vista como algo decisivo, fundamental, para avançarmos em nossas posições éticas e políticas em termos de transformação da sociedade, de superação do capitalismo, de superação das muitas formas de opressão, de alienação, de desrespeito para com a dignidade dos seres humanos e da vida humana. O conhecimento é fundamental. A educação precisa, sim, se engajar política e eticamente com o compromisso de socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. E essa socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas é, sim, um embate ideológico. É um embate ético, é um embate político, porque envolve concepções de mundo. Esse embate sobre concepções de mundo, eu acho que, assim, ele ficou muito evidente em tudo que está acontecendo no Brasil já há alguns anos, especialmente neste ano, né? Ficou muito evidente a luta entre o obscurantismo de um lado e concepções que defendem que nós precisamos nos pautar no conhecimento científico e na ética para nos posicionarmos politicamente em defesa da humanidade, em defesa da vida humana, da dignidade da vida humana. O obscurantismo, ele ataca a verdade. O obscurantismo é a própria destruição da possibilidade de construirmos um mundo verdadeiramente digno para todos a partir do conhecimento da realidade. Não é por acaso que o obscurantismo ataca tanto o conhecimento, os professores, os intelectuais, os artistas, a imprensa,
Porque qualquer mínima difusão do conhecimento, qualquer mínimo avanço do conhecimento, qualquer mínima defesa do conhecimento, para eles é visto como uma ameaça. Ameaça a quê? A perpetuação das relações de exploração, da exploração da classe trabalhadora, da exploração de todos os grupos oprimidos neste país. É preciso manter os indivíduos aprisionados a uma única crença. Além, é claro, das crenças religiosas que têm servido bastante à difusão do obscurantismo, mas também aprisionado a maior de todas as crenças religiosas do capitalismo contemporâneo, que é a crença no mercado. Não há religião mais forte no mundo contemporâneo do que o mercado, a religião do mercado. A religião que tem como dogma a ideia de que o mercado é o grande mecanismo de satisfação das necessidades humanas e de resolução dos problemas humanos e de desenvolvimento da sociedade. A economia de mercado. Nada se sobrepõe à economia de mercado. Não é por acaso que, neste momento que estamos vivendo aí com a pandemia, governantes, não só no Brasil, em outros países, vêm a público defender que a vida humana é menos importante do que a liberdade de mercado, do que a continuidade da movimentação da roda da economia de mercado. Ou seja, a reprodução do capital, a lógica de reprodução do capital. Isso é uma religião. É uma religião porque ela se baseia em dogmas, ela tem seus sacerdotes, ela tem suas doutrinas, a sociedade é doutrinada diariamente por essa religião. A religião de que o mercado é a grande solução para os problemas da humanidade. E por isso é preciso combater o conhecimento científico, a não ser aquele conhecimento científico bem comportado, domesticado, que sirva aos interesses do mercado, que gere lucro, que interesse imediatamente a economia. Outras formas de conhecimento, em qualquer dos campos científicos, que não resultarem em avanço da lógica economicalista, em benefício do lucro, da produção da mais-valia, serão considerados conhecimentos supérfluos, inúteis, que não justificam dispêndio de dinheiro público, não justificam apoio e, é claro, não terão apoio da iniciativa privada, porque a iniciativa privada não ganhará nada com isso. Então, nós precisamos discutir a relação entre o que nós entendemos por conhecimento na educação, no caso aí, a educação médica, que é o tema desse grupo, né? Que tipo de conhecimentos são importantes para a educação médica? Mas é claro que não dá para discutir educação médica sem uma perspectiva ampla de educação. Porque quando a pessoa chega ao nível de fazer um curso para se formar como médica ou como médico, já percorreu todo um processo de educação escolar. Então, qual é a nossa visão da educação escolar no seu todo? Eu tenho defendido desde a década de 90 a tese de que cabe à educação escolar a tarefa de fazer a mediação na formação das pessoas entre, de um lado, a vida cotidiana e o conhecimento cotidiano, e do outro lado, as produções culturais nas suas formas mais ricas. As ciências da natureza e da sociedade, a arte e a filosofia. A escola tem que fazer essa mediação. A escola precisa levar as pessoas, os indivíduos, os alunos a superarem o senso comum, a superarem uma visão de mundo limitada ao pragmatismo, ao imediatismo da vida cotidiana. Eu já até me apropriei, utilizei uma
uma analogia que Vygotsky faz, né, quando ele discute o papel da arte, né, a função social da arte, e ele diz que a arte ela não tem por função apenas reproduzir os sentimentos que os indivíduos já vivenciam no seu cotidiano. Ela tem por função transformar esses conhecimentos, elevá-los ao nível já de desenvolvimento alcançado pela humanidade. E aí ele faz uma comparação com dois milagres, né, relatados nos evangelhos. Um seria da multiplicação dos pães e dos peixes, e o outro seria da transformação da água em vinho. Aí ele diz assim, bom, a concepção de que a arte apenas reproduza aquilo que a gente já vive no cotidiano é igual ao milagre da transformação, da multiplicação dos peixes e dos pães. Porque estavam lá as pessoas seguindo Jesus e tinha um grupo mais ou menos numeroso, estava com fome, aí foram falar para Jesus que as pessoas estavam com fome e ele falou para trazer o que tivesse de comida por ali, trouxeram alguns poucos peixes e pães. Aí ele falou, pode distribuir. Aí saíram distribuindo e no final das contas, quando foram recolher o que tinha sobrado do que as pessoas comeram, tinha muito mais do que tinha no começo. Então, é chamado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí o Vygotsky comenta, bom, só que aquelas pessoas já comiam todos os dias pão e peixe, peixe e pão. Não houve nenhuma transformação. Houve só multiplicação. Já no milagre da transformação da água em vinho, estavam numa festa de casamento, aí chegaram para Jesus e disseram, ixi, agora os noivos estão numa situação embaraçosa, acabou o vinho. E aí ele falou, traga aí uns tonéis com água, trouxeram, ele falou, pode servir para as pessoas, e serviram, e era vinho, e disseram que o vinho é bem melhor do que o que havia sido servido antes. Aí o Vygotsky fala, aí sim, houve uma transformação e é algo que as pessoas não têm necessariamente no seu cotidiano. Ele diz, a arte, ela se apropria de material da vida cotidiana, de experiências, de vivências do cotidiano, mas ela as transforma, ela as eleva a um nível qualitativamente superior da vida cotidiana. Pois eu entendo que a escola tem essa tarefa. É por isso que um dos textos que eu indiquei para aqui de fundamentação, de apoio, né, para nossa discussão, é um artigo meu que foi publicado no ano passado sobre a catarse como categoria didática na pedagogia histórico-crítica. Então, e eu entendo por catarse um salto qualitativo, uma transformação qualitativa nas relações entre a subjetividade das pessoas, do indivíduo, e a objetividade sociocultural. Eu entendo que a catarse ela é um processo de transformação que é psicológico, educacional, ético, político. É um processo no sentido mesmo de transformação profunda das relações entre o indivíduo e a realidade sociocultural. A escola deve produzir catarses. A escola precisa produzir transformações. A escola precisa levar à superação da visão de mundo aprisionada a um cotidiano fortemente alienado que reproduz relações de dominação e de alienação que são próprias à sociedade capitalista na qual nós vivemos. Então, essa concepção de educação escolar, ela às vezes é acusada, é criticada
por algumas pessoas como sendo uma concepção que não se ocuparia ou não daria devida atenção às lutas existentes na sociedade, aos embates político-ideológicos. Então, como se nós estivéssemos defendendo, como se a pedagogia histórico-crítica estivesse defendendo uma visão tradicional de educação. Como se, porque nós falamos, então, desse processo de socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, ou como, para usar o termo que o professor Saviani usa, a socialização do saber sistematizado. Então, porque nós defendemos a socialização do saber sistematizado, estaríamos nos alinhando à pedagogia tradicional. Ora, a pedagogia tradicional nunca se posicionou em termos de superação da sociedade capitalista. Muito pelo contrário, a pedagogia tradicional, ela emerge como pedagogia hegemônica no processo de passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista, no processo de consolidação, de luta da sociedade capitalista, do novo modo de produção, né, luta contra a sociedade feudal. Então, naquele momento histórico, a pedagogia tradicional teve um papel, como destaca o professor Saviani e também destacam outros estudiosos, teve um papel progressista, teve um papel de estar alinhada a um processo de avanço da história, de avanço da sociedade. Mas aí, à medida que a burguesia se consolida no poder, ela muda também de visão de educação e ela passa a defender outras visões de educação que, assim como a escola tradicional, tinha como horizonte única e exclusivamente da sociedade burguesa, jamais pensando na superação da sociedade burguesa. Só que essas outras pedagogias, então, já passam a defender outros enfoques para a educação, como foi o caso da pedagogia escola novista, que foi a criadora do lema Aprender a Aprender, que então passou a criticar a escola que então existia, chamou essa escola que então existia de escola tradicional, listou uma série de características que considerou negativas da escola tradicional e nenhuma característica positiva, e passou a defender, então, uma educação que fosse o oposto disso que chamaram de escola tradicional. Por isso que era chamado, então, de escola nova, nos meios, principalmente nos meios educacionais europeus, de influência da língua francesa, mas na América do Norte, liderado, então, o movimento por John Dewey, né, a escola, essa nova concepção de educação, lá no começo do século XX, foi chamada de escola progressista, de educação progressista. Bem, o que acontece é que o posicionamento, o pensamento educacional de esquerda, ele já praticamente durante todo o século XX e nessas duas primeiras décadas do século XXI, assumiu que ser progressista politicamente em educação significaria assumir as concepções daquilo que Dewey chamou de educação progressista, ou seja, as ideias de fundo escolar novista. Então, identificou-se, né, ideias que, de alguma forma, pudessem ter alguma conexão com o que a escola tradicional defendeu, mesmo que numa perspectiva não tradicional. Identificou-se isso com conservadorismo político, e identificou-se que uma educação
progressista, transformadora, deveria defender ideias próximas ao aprender a aprender. A escola nova, ao construtivismo, a pedagogia dos projetos, a pedagogia da resolução de problemas, a pedagogia das competências e ao multiculturalismo e a formação do profissional reflexivo. Todas essas pedagogias estão dentro do universo do aprender a aprender. E todas se posicionam negativamente em relação à ideia de que caiba à escola ensinar o conhecimento científico. Ensinar aquilo que de melhor o ser humano produziu na arte. Ensinar aquilo que de mais rico o ser humano tenha produzido na filosofia. Quando, na verdade, esse ensinar, ele significa, como eu disse, travar o embate entre concepções de mundo. É o caso, por exemplo, do embate entre visões científicas da realidade, visões baseadas na ciência, e visões baseadas em preconceitos, baseadas em ideias que não têm nenhuma comprovação científica. Vou dar um exemplo. As pessoas dizem que faz parte da natureza humana ser egoísta, que o egoísmo seria inerente à natureza humana. E que, por isso, a sociedade que funciona melhor, que dá mais certo, é a sociedade capitalista. Porque é nessa sociedade que as pessoas, então, têm liberdade para cada um perseguir os seus interesses, tentar satisfazer os seus interesses e necessidades mais egoístas, mas que fazendo isso, o indivíduo se torna um empreendedor. E se tornando um empreendedor, um espírito competitivo, ele contribui para o progresso, para o avanço da sociedade. Ora, essa visão do egoísmo como inerente à natureza humana não tem sustentação científica. Jamais teve comprovação científica. A atitude egoísta é uma atitude socialmente produzida. É uma atitude que legitima uma forma de organização da sociedade. Uma sociedade que está pautada na opressão, na exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Uma sociedade pautada na competição entre as pessoas. Isso por exemplo, quando nós falamos de educação e ética, a educação não poderia jamais se organizar se nós adotarmos a ética dos valores humanos mais elevados. A educação jamais deveria se pautar na lógica da competição entre as pessoas. Ou seja, a educação nunca deveria ser pautada numa visão de que, para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu seja valorizado, é preciso que os outros cresçam, que estão aqui, eles cresçam menos que eu cresça mais que eles, eu me desenvolva mais que eles, eu seja mais bem-sucedido do que eles. Jamais a educação deveria cultivar esse tipo de visão, porque essa é uma visão que impede o pleno desenvolvimento, não apenas coletivo, mas impede o pleno desenvolvimento individual. Porque, na verdade, nós somos seres sociais. Então, para que eu me desenvolva plenamente, é preciso que os demais também se desenvolvam. O meu desenvolvimento pode ser que ele avance para além dos demais, em função de certas circunstâncias favorecedoras do meu desenvolvimento e desfavorecedoras do desenvolvimento de outras pessoas, mas isso acabará colocando também barreiras para o meu desenvolvimento. O pleno desenvolvimento dos seres humanos, dos indivíduos, de cada pessoa,
está relacionado, depende do desenvolvimento dos outros. Por uma questão, seres humanos somos formados de relações sociais. O indivíduo é uma síntese de relações sociais. Ora, relações sociais são relações com as outras pessoas. Então, como é que eu posso crescer plenamente, me desenvolver plenamente, se eu me relaciono com pessoas que não estão se desenvolvendo? É o desenvolvimento das outras pessoas que faz com que eu também me desenvolva e vice-versa. Então, a ideia de uma educação competitiva, baseada nesse falso pressuposto de que o ser humano é naturalmente egoísta, é uma ideia sem fundamento científico. E é uma ideia eticamente pobre, eticamente retrógrada. E é uma ideia politicamente reacionária. Então, me desculpem, colegas educadores, militantes políticos de esquerda, que defendem que tudo é uma questão de crença. Não é tudo uma questão de crença. Não estou de forma alguma, dizendo que não devamos respeitar as crenças das pessoas. As crenças devem ser respeitadas, as pessoas têm direito a acreditarem naquilo que acharem que devam acreditar, desde que isso não desrespeite a dignidade humana. Nenhuma crença deve ser respeitada se ela parte da premissa do desrespeito à dignidade humana. Aí não. Agora, se é uma crença que não traz danos à dignidade humana, à dignidade do outro, a pessoa tem direito a acreditar. Por exemplo, se ela acreditar que vai vir o Papai Noel no final do ano e vai trazer presente para ela, ela tem direito a acreditar nisso. O fato de que Papai Noel não exista, tudo bem, ela acredita e isso faz bem a ela. Agora, não é tudo uma questão de crença. Existe conhecimento objetivo, existe conhecimento verdadeiro. E quando eu falo em conhecimento objetivo e verdadeiro, vários autores, como Michel Louvi, Demerval Saviani e tantos outros, já mostraram que não há identificação entre objetividade e neutralidade do conhecimento. Para ser objetivo, o conhecimento não precisa ser neutro. Mas existe objetividade do conhecimento. Existem verdades e existem mentiras. Então, nós precisamos valorizar a difusão, a socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, do conhecimento que mostre realmente o que é a realidade, que desmistifique as visões ilusórias da realidade. E, para isso, nós precisamos que os professores dominem esses conhecimentos, portanto, que os professores tenham uma formação rica, sólida, em termos de domínio dos conhecimentos. O professor precisa dominar conhecimento teórico. Essa ideia de que professor aprende a ser professor a partir da prática é uma ideia equivocada. Claro que a prática profissional é importante para todas as áreas profissionais, mas a prática sem uma sólida fundamentação teórica, ela ensinará de uma maneira distorcida. Ela ensinará uma série de ideias, de concepções sobre a vida, sobre o mundo, sobre a atividade profissional que são falsas, que são alienantes. Nós precisamos de apropriação do conhecimento teórico, claro, uma apropriação que não se trata de repetir acrítica e ingenuamente aquilo que outros afirmaram, sem uma análise da consistência, da coerência, da veracidade daquilo que está sendo afirmado. E para isso nós precisamos de uma educação escolar na qual, então, esses professores, os professores que então dominem o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, mais verdadeiras, também
dominem como ensinar esses conhecimentos. E quando a gente fala em ensinar, o uso do verbo ensinar, né, algumas pessoas entendem que seja uma atividade na qual o aluno fique passivo, e só o professor falando, e o aluno em estado quase que de congelamento mental. Ora, isso não existe. Quer dizer, pode existir uma situação assim, só que não será uma situação de ensino. Numa situação assim, haverá um indivíduo falando e outros indivíduos que não estarão trabalhando mentalmente com falando. Então, isso não é ensino. Isso é um discurso para as paredes. Isso é uma pessoa falando sozinha, falando com ela mesma. Quando muito, ela está ensinando para ela mesma, só se for nesse sentido. Ela está aprendendo um pouco mais à medida que ela expõe um determinado assunto. Pode acontecer, mas os outros não estão aprendendo. Então, não é uma relação pedagógica como deve ser uma relação pedagógica. Uma relação pedagógica é uma relação na qual eu ensino e há quem esteja aprendendo. Como eu ensino? Como ensinar? Não há uma resposta única à pergunta como ensinar. Porque para respondermos à pergunta como ensinar, nós precisamos saber o que está sendo ensinado, a quem está sendo ensinado, quem está ensinando e em que circunstâncias está ocorrendo a atividade educativa. Se nós não tivermos pelo menos esses 4 elementos, a gente não tem como responder a como ensinar. Não existe uma resposta única, definitiva, absoluta, de uma forma perfeita de como ensinar. Agora, é preciso ter clareza de qual é o papel da educação. O que nós pensamos em relação à educação? O que nós pensamos em relação ao conhecimento? O conhecimento insisto, desculpem que eu estou sendo repetitivo, mas é que eu preciso mesmo insistir nessa tese. Nós precisamos do conhecimento sendo socializado pela escola para lutarmos contra o obscurantismo e contra o fascismo. Para lutarmos contra o neoliberalismo como religião que domina, que doutrina a nossa sociedade. Sem conhecimento, as nossas lutas, não é que elas não terão graus de efetividade, mas esses graus de efetividade ficarão muito aquém do que poderia se alcançar através de lutas fundamentadas num conhecimento profundo e sistemático das dinâmicas não visíveis a olho nu na realidade social. Para revolucionarmos a sociedade, nós precisamos ir além das aparências. E para isso, nós precisamos socializar o conhecimento. O Gramsci tinha uma visão muito clara nesse sentido, de que o avanço do conhecimento, ele não poderia se restringir apenas a alguns grupos de vanguarda que produzissem conhecimentos avançados nos vários campos da atividade social, ao passo que a maioria da população permanecesse distante, alijada desse conhecimento. Gramsci entendia que a elevação cultural generalizada é necessária e importante para que também alguns grupos de ponta possam fazer avançar o conhecimento. As duas coisas tinham que estar coordenadas no processo de transformação e de desenvolvimento social, segundo a visão de Gramsci. E já é a segunda vez que eu falo sobre Gramsci aqui, né, nessa minha fala, fazer um comentário, assim, abrir um parênteses, fazer um comentário, né? Gramsci defendia muito claramente a importância da escola na luta cultural. E não só da escola, de várias outras instituições, né, nesse processo de luta cultural, de elevação do nível cultural de toda a população. E por muito tempo, né, uma boa parte da esquerda parece que não deu atenção a esse alerta do Gramsci,
e sempre afirmou que a escola é uma instituição burguesa, de reprodução da alienação, e que o conhecimento é positivista, enfim, um monte de coisas assim. Só que a direita, né, nunca pensou assim. A direita sempre teve medo da escola. Sempre teve medo da escola. A burguesia sempre lutou para que a escola não se organizasse efetivamente como um amplo sistema público de ensino funcionando bem e que levasse o conhecimento a todos. Nunca, nunca a burguesia quis isso. Nunca ela permitiu que isso acontecesse. Então, enquanto que uma parte da esquerda falava, cuidado com a escola vai colocar a cultura burguesa na cabeça de todos, a burguesia quis a escola, mas apenas para que a classe trabalhadora aprendesse um beabá bem básico e regras de comportamento social devidamente domesticado. Ou seja, regras de doutrinação. Doutrinação. A burguesia sempre quis a escola para a doutrinação e para esse beabá básico, mas nunca para levar a todos o conhecimento nas suas formas mais elaboradas. E agora a burguesia partiu para o ataque total à escola, por meio do obscurantismo, por meio da EAD, por meio da escola sem partido, por meio da ideia de que a escola tem que ser uma instituição que se reduza apenas àqueles conhecimentos de valor pragmático no cotidiano das pessoas e para sua suposta inserção num suposto mercado de trabalho que sabemos que existe cada vez menos, ou para que as pessoas sejam empreendedores, né, que dentro dessa ideologia aí do mercado, do neoliberalismo, né, existe essa vertente religiosa do empreendedorismo, né? É uma crença isso, né? Que se a pessoa for empreendedora, ela vai se realizar, vai ter sucesso na sociedade, e bastou vir a pandemia e o aguçamento, o agravamento da crise econômica para mostrar como que os empreendedores ficaram extremamente fragilizados, vulneráveis, né, à crise econômica. Então, é mais uma das religiões do neoliberalismo, né? É mais uma forma de doutrinação. E a escola é perigosa quando ela socializa o conhecimento que permita às pessoas, pelo menos, começarem a questionar a lógica de certas coisas. Aí alguém vai me dizer, não, mas veja, você vê aí as estatísticas, muita gente que apoiou a chegada ao poder da ultradireita são pessoas de nível superior. Mas peraí, vamos distinguir as coisas. Ter nível superior não é sinônimo de ter conhecimento, especialmente considerando-se a qualidade das instituições privadas de ensino superior no Brasil. A maioria dos diplomas de nível superior no Brasil vem das instituições privadas. E a maioria das instituições privadas, com raríssimas exceções, tem uma qualidade baixíssima de ensino. E o indivíduo começa o curso e termina o curso com o mesmo conhecimento que ele já tinha. Ele apenas adquire alguns jargões, algumas terminologias, algumas técnicas e bastante doutrinação neoliberal. Então, não é porque tem curso superior que a pessoa tem conhecimento. Então, vamos distinguir as coisas. Quando eu falo que a socialização do conhecimento tem impactos éticos e políticos, não quer dizer simplesmente as pessoas terem a conclusão de cursos, diplomas. Não. As pessoas podem terminar cursos e o curso ser ruim, fraco, sem conhecimento, sem conteúdo. E ela pegar o diploma e continuar tão ignorante quanto era quando começou o curso.
Então, essas estatísticas de que pessoas com nível de escolarização superior se posicionam de maneira politicamente retrógrada não demonstram que a socialização do conhecimento não tenha impactos políticos. Simplesmente demonstram que ter diploma não torna a pessoa uma pessoa que compreenda o que está acontecendo no mundo, e não torna mesmo. Bom, acho que eu podia interromper por aqui e a gente passar para o debate, né, que eu acho que vai ser a parte mais interessante da nossa reunião. Daniel, está por aí? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou o Lucas, um dos coordenadores do grupo, estou aqui com o Daniel. Prazer, Lucas. De início, queria agradecer a exposição, foi muito boa, ajudou a gente a pensar muitas coisas aqui. Tem algumas perguntas aqui no chat, enquanto a gente compila, eu vou iniciar com uma pergunta nossa. Assim, professor, a seleção e a organização dos conteúdos que os alunos devem aprender é uma questão muito importante para a educação escolar. Ainda que a saúde não seja exatamente seu objeto de estudo, como que o senhor poderia nos ajudar a pensar o clássico na escola médica? É Lucas o seu nome? Isso. Então, Lucas, claro, como você mesmo disse, eu não sou da área médica, não vou me aventurar em fazer afirmações com base em coisas que eu não conheço. Então, eu não posso dizer quais são os conhecimentos necessários, assim, os conhecimentos específicos, né, necessários à formação do médico. Então, não serei leviano de fazer esse tipo de afirmação. Mas, como educador e como pesquisador em educação, posso sim afirmar, em termos amplos, né, bem amplos, que a formação do médico é a formação de um profissional que tenha uma compreensão sólida das relações entre a área da saúde, a questão da saúde na vida das pessoas na sociedade contemporânea e a maneira como funciona a nossa sociedade. Então, deve fazer parte da formação do médico, né, o desenvolvimento das suas análises e reflexões, as análises dos indivíduos, as suas reflexões sobre o que é a sociedade contemporânea, qual o papel do médico, dos profissionais de saúde, das instituições de saúde na sociedade contemporânea, o que significa a mercantilização da medicina, da vida humana, né, a mercantilização da atividade profissional do médico. E é, sem dúvida, imprescindível também que a pessoa que esteja sendo formada, né, para ser um médico, tenha o domínio do conhecimento específico da área médica, na forma em que esse conhecimento está organizado nas disciplinas científicas que fazem parte do conhecimento médico. Nesse sentido, eu tenho feito críticas, já inclusive tive uma oportunidade conversando com os estudantes da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, que me convidaram lá para um evento que eles realizaram. Não me lembro agora qual foi o ano, mas mais ou menos recentemente que eu estive lá. E em outras ocasiões também já me posicionei, que eu me posiciono criticamente em relação a uma forma de organização curricular e metodológica, né, dos cursos de medicina pautada na resolução de problemas, que é chamada de aprendizagem baseada em problemas, ou também conhecida pela sigla em inglês PBL, Problem Based Learning. A minha crítica em relação a essa concepção, além de ser a crítica que eu faço às demais pedagogias do aprender a aprender,
é uma crítica também em termos de que eu vejo que isso resulta num processo de desestruturação do currículo da formação do profissional de medicina e resulta numa fragilização do domínio dos conhecimentos disciplinares necessários ao bom exercício da prática da medicina. Então, quando você me pergunta do conhecimento clássico, eu respondo, em primeiro lugar, do ponto de vista teórico mais amplo, a partir da pedagogia histórico-crítica, que o clássico é fundamental na formação humana, na educação escolar, nos currículos escolares, como diz o Saviani, não se confundindo clássico com tradicional, o clássico não é tradicional. Então, por exemplo, na literatura, né? Eu, esses dias, estou relendo, mais uma vez, Dom Quixote de La Mancha. E Dom Quixote de La Mancha é um clássico na literatura, né? Mas ninguém vai chamar isso de literatura tradicional, né? E que ler Dom Quixote é adotar uma visão tradicional de mundo, sociedade, educação e assim por diante, né? Então, é preciso, sim, que o conhecimento seja dominado, seja aprendido, seja socializado nas suas formas clássicas, na sua organização nas disciplinas científicas, e, nesse sentido, me preocupa a adoção de propostas pedagógicas nos cursos de medicina que levem a uma rarefação, a uma fragmentação do conhecimento necessário à formação do profissional. Muito bom, professor. Esse é, sem dúvidas, um grande desafio que a gente tem pela frente na construção de uma nova educação médica aqui no Brasil, né? Bom, a gente selecionou duas perguntas que vieram aqui no chat que estão, de certa forma, interligadas, né? Primeira pergunta, da Maria Helena. Existe a alegação de que sem competição não haveria desenvolvimento tecnológico e inovação. Qual seria a motivação que ficaria no lugar da competição? Se puder dar exemplos na prática do ensino. E a pergunta da Jucimara. A ideologia do sistema capitalista é muito eficiente e alcança muito mais a classe trabalhadora, como em cursos do ensino à distância, que são baratos e acessíveis à massa. Como combater uma ideologia tão enraizada? Professor, está sem áudio. Desculpa, eu esqueci de ligar o áudio. Começando pela pergunta da Maria Helena, de fato, esse é um argumento muito usado, né? E já antigo esse argumento. O argumento de que, sem a competição, as pessoas não estariam motivadas a desenvolverem inovações, né? Na verdade, eles dizem que sem competição as pessoas não estariam motivadas a trabalharem, a se dedicarem com afinco, né, à produção de, enfim, a realização de coisas que beneficiem a sociedade. Então, é a mesma lógica que eu havia mencionado antes, né, que a pessoa só se motiva por satisfação de interesses egoístas. Então, por exemplo, eu me motivo a desenvolver lá um novo medicamento, uma nova técnica de tratamento ou de prevenção em relação a determinadas doenças, se eu for ganhar dinheiro com isso. E não é ganhar pouco dinheiro, é ganhar bastante dinheiro. Então, quanto mais eu tiver a perspectiva de enriquecimento financeiro, né, de ganhar bastante dinheiro, mais motivado eu estarei. Não, de fato, isso é uma motivação, né, muito eficaz na sociedade capitalista. Mas mesmo na sociedade capitalista,
há muitas pessoas que realizam atividades de trabalho com grande competência, com grande compromisso, com resultados muito positivos e que não se motivam, né, o que as move, porque motivar é mover, né? Então, o que as move não é o enriquecimento. Não é o enriquecimento. O que as move é a atividade propriamente dita. É realizar aquela atividade e alcançar determinados objetivos com aquela atividade, concretizar certas coisas, ver certas coisas acontecerem. Isso que move muitas pessoas a agirem, seja na sua vida pessoal cotidiana, seja na sua atividade profissional. Então, não é verdade que os seres humanos só possam ser motivados pelo ganho financeiro econômico, pela competição. É verdade, sim, que a sociedade capitalista funciona difundindo essa ideologia e usando isso como forma de engajamento das pessoas em determinadas atividades. Mas isso, insisto, não é a essência humana, não é a essência da natureza humana. Aí você me pergunta, Maria Helena, bom, mas como encontrar formas de motivação que não sejam a da competição? Nesta sociedade, que é a que nós vivemos, né, que é o capitalismo, a gente precisa realmente desenvolver nas pessoas, claro, primeiro de tudo desenvolver em nós mesmos, né, a visão histórica mais ampla de que esse não é o único tipo de sociedade possível, não é o único tipo de vida possível, que nós podemos sim lutar para construir, para transformar a sociedade, construir outras formas de relacionamento humano, de vida humana, de organização da sociedade. E a partir exatamente desse trabalho em que a gente se engaje ética e politicamente e subjetivamente com uma outra visão de mundo e de sociedade, os nossos valores se transformam. E quando nossos valores se transformam, a gente encontra satisfação, realização humana na atividade que a gente realiza. Porque, deixa eu insistir nesse ponto, na sociedade capitalista, o valor da atividade é dado e mensurado pelo dinheiro. Então, uma atividade será tão mais valorizada socialmente quanto mais retorno financeiro ela trouxer para o indivíduo e para, vamos dizer, a empresa para a qual ele trabalha. Então, a atividade será valorizada em função do retorno financeiro. É isso que faz com que certas atividades no mundo contemporâneo sejam altamente valorizadas e outras não, né? Em função do retorno financeiro, do dinheiro. Então, não é o conteúdo da atividade que realiza a pessoa, que a satisfaz, que faz com que ela cresça como ser humano, que faz com que a vida valha a pena, tenha sentido para ela. Não. É o dinheiro. Ela faz aquela atividade porque vai receber bastante dinheiro em troca ou espera receber, às vezes até uma ilusão, né, de que ela espere receber bastante dinheiro em troca. Pode ser que fique um pouquinho ainda, né, um vestígio de satisfação pelo conteúdo da atividade em si, mas isso é secundário. Nós temos que inverter essa relação. Agora falando da sociedade capitalista. Inverter essa relação. É claro que, estando numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Não tem como a gente sobreviver sem dinheiro. Não tem como a gente ter dignidade da vida humana sem dinheiro. Nesta sociedade isso não é possível. A gente precisa de dinheiro para ter o que vestir, para ter onde morar,
para ter, enfim, acesso a bens fundamentais à nossa existência e para podermos realizar certas atividades. Então, a gente precisa de dinheiro. Mas a gente precisa inverter essa lógica de que é o dinheiro que dá o valor da atividade. Não, a atividade deve ter valor pelo seu conteúdo. Ou seja, em outras palavras, o que eu faço deve ser algo que satisfaça uma necessidade minha, como ser humano, como pessoa. Eu sou professor. Então, como professor, é preciso que a atividade de ensinar se torne uma necessidade para mim como ser humano, como pessoa. Para eu ser o que eu sou, eu preciso ensinar. Ensinar faça parte da constituição do meu ser, da minha individualidade. Porque se a atividade de professor for uma atividade predominantemente para receber o sustento, o dinheiro, então eu a realizarei, claro, preciso do dinheiro, mas a realizarei de uma forma muito mais mecânica, muito mais alienada, muito mais superficial, e aguardando ansiosamente para o dia em que eu ganhe na loteria, não preciso mais fazer isso, ou que venha a me aposentar. Bom, quando ainda a aposentadoria se colocava como horizonte para as pessoas, que até isso destituíram as pessoas dessa possibilidade. Então, as formas de motivação precisam se deslocar dessa motivação externa, que é o dinheiro, para a motivação interna pelo próprio conteúdo da atividade. Sabendo que por estarmos numa sociedade capitalista, portanto altamente alienada, nós só conseguiremos isso até certo ponto. Ou seja, ficará sempre uma dose de frustração, de insatisfação. E nós devemos usar essa insatisfação como motivação para outra coisa, para lutarmos pela transformação da sociedade. Para que nós possamos viver numa sociedade, se não nós, mas pelo menos a geração, não eu, mas a geração que vem depois e a outra, possa um dia ser professor, ser médico, fazer outras atividades, pintar quadros, não pelo dinheiro, mas porque aquela atividade me humaniza e humaniza aos outros que dela se beneficiam. Em relação à questão da ideologia, que acho que é Josimara, se eu entendi bem o nome, desculpa se eu não entendi bem, colocou, a luta ideológica é uma luta árdua, difícil, né? A tecnologia está a serviço predominantemente, né, da reprodução da ideologia dominante. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, e outros fazem também, é, claro, uma parcela minúscula, né, daí do que acontece nesse mundo virtual, em comparação com a reprodução massificante da ideologia dominante, né? Nós estamos usando esse espaço, mas sabemos que o impacto dessa nossa atividade aqui é muito pequeno quando comparado ao impacto dessa doutrinação massiva das pessoas, por exemplo, nos dias de hoje no Brasil, pelo obscurantismo, né? Como o obscurantismo chega rapidamente às pessoas, e quando eu falo obscurantismo, por exemplo, outra questão que está na pauta aí das discussões nesses dias, né, que é o racismo é uma das formas de obscurantismo, né? Para discutirmos o racismo, nós precisamos discutir o obscurantismo que dá suporte a essa forma vil de relacionamento humano, que é o relacionamento baseado no racismo. Então, lutar
contra a ideologia dominante é muito difícil. Não é uma luta simples, não é uma luta fácil. Longe de mim ser a pessoa que tenha soluções, vamos dizer, muito animadoras nesse momento, assim, nossa, se a gente fizer tal coisa, vai ter um resultado estrondoso. Não tenho resposta nesse sentido, mas eu, talvez por teimosia mesmo, eu insisto na tese de que a educação é fundamental. A educação que nós realizamos desde o cotidiano pessoal, da vida pessoal, das relações que estabelecemos na nossa vida pessoal, até as formas institucionalizadas de educação, né? A educação, nessa perspectiva que eu comentei, que eu explicitei, que eu tenho defendido, e eu, não só eu, todo um grupo significativo de educadores brasileiros e estrangeiros tem defendido, de uma educação escolar que socialize o conhecimento nas suas formas mais ricas. Isso é uma maneira de travarmos a luta ideológica. Mas é claro que não é só educação, não é só educação institucionalizada, nós travamos a luta ideológica nas várias práticas sociais que realizamos. No caso, por exemplo, da área de saúde, né? A área de saúde hoje em dia, ela está no centro da luta ideológica com essa questão da pandemia, né? Então, nós precisamos sim fazer essa luta ideológica. A neutralidade, neste momento, na área de educação, nunca existiu, mas nesse momento está muito explícito que quem tentar ser neutro, né, na verdade estará endossando concepções políticas e ideológicas bastante retrógradas. Professor, vou ler mais duas perguntas aqui do chat para o senhor. A primeira é do Fabrício, ele pergunta: a escola contemporânea cedeu ao fetichismo da empiria? Porque só reproduz o que foi experimentado em favor da manutenção da hegemonia da regulação pelo pensamento burguês? E a Celi, segunda pergunta, diz: o domínio do conhecimento tem relação com o sistema axiológico. As elites são formadas dominando o conhecimento superavançado e utilizando esse conhecimento para o seu projeto individual e para o projeto de sustentação do modo de produção capitalista. Como interferir nesse processo como educadores? Sobre a questão se a escola teria se deixado dominar pelo fetichismo da empiria, eu não sei, talvez a minha visão seja um pouco pior. A escola, no meu entender, se deixou dominar pelo fetichismo do conhecimento pragmático cotidiano, do utilitarismo mais imediatista, e se dominar pela ideia de que o indivíduo não precisa se esforçar para adquirir conhecimentos teóricos, conhecimentos que vão além das suas necessidades imediatas do cotidiano. Se foi nesse sentido do empirismo, né? Se bem que a minha visão de empirismo ou empiria é diferente. No que diz respeito aos cursos de ensino superior, nas chamadas áreas, entre aspas, duras, não concordo com esse termo, mas ele ainda é bastante usado, há uma predominância, sim, de uma visão de ciência, que é uma visão da ciência subordinada à lógica de mercado, né? Da ciência subordinada às demandas imediatas não digo nem demandas imediatas da sociedade, demandas imediatas da economia, da lógica produtiva, né? E aí o cientista, o bom cientista, né, é visto como aquele que fica lá na sua bancada, realizando seus experimentos, né,
e depois publica os seus artigos com os resultados dos experimentos nas revistas internacionais, e isso gera bastante dividendo financeiro, né? Nem tanto, às vezes, para o cientista, muito mais para quem se apropria, mas às vezes para o cientista também. De qualquer modo, ele é visto como um bom cientista se ele não levantar a cabeça da bancada para olhar o que está acontecendo no mundo e colocar para si mesmo a pergunta: que mundo é esse que nós estamos construindo e reproduzindo? Que realidade é essa? Nós podemos fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Para construir uma sociedade melhor do que essa? Esse cientista não serve. Especialmente nos dias de hoje, ele será de imediato rotulado de comunista, né? Talvez esse cientista nunca tenha pensado em si mesmo como um comunista, nunca tenha estudado sobre comunismo, né? Só sabe o que a imprensa fala de comunismo, que em geral é bastante distorcido, só sabe o que as redes sociais falam de comunismo, que é puro xingamento, né? Nunca estudou de fato, não sabe o que é comunismo, não se pensa como comunista, mas logo ele é rotulado como comunista. E além de ser rotulado como comunista, ele começa a ser atacado, inclusive na sua vida pessoal e tudo mais. Bom, então, esse cientista é rejeitado. Não que ele seja um cientista, assim, de grande engajamento político, não, mas simplesmente porque ele fez aquilo que todo cientista deveria fazer. Fazer a pergunta: o que é a realidade? E tentar, como cientista, responder essa pergunta. A formação do cientista hoje está muito mais na formação desse cientista de uma ciência utilitarista, né? Uma visão instrumental de ciência, o cientista como mero técnico, e não como alguém que pensa sobre o mundo, que pensa sobre a sociedade e que usa a sua expertise científica para contribuir para a tomada de decisão sobre os rumos da sociedade. Então, nesse sentido, eu diria que é uma visão de formação do cientista, do profissional de muitas áreas, que é uma visão tecnicista, é uma visão alienante e que acaba, às vezes, por contradição, até alguns cientistas se formam solidamente, são excelentes cientistas, e outros até são ótimos naquele campo específico de atuação dele, mas nos seus posicionamentos, até mesmo sobre a utilização do conhecimento científico que ele produz, acabam sendo posicionamentos um tanto decepcionantes, sim, de muita reprodução de alienação, né? Mas, de forma alguma, eu penso, como algumas pessoas pensam, que a origem dessa alienação esteja na ciência. Não está, né? A origem dessa alienação está nas relações sociais de produção, nas relações capitalistas, na ideologia dominante e na subordinação de toda forma de atividade humana aos interesses da lógica de mercado. A questão da CELI, eu vou ser sincero com você, CELI, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, né? Quando você fala em sistema axiológico, porque para mim axiológico tem a ver com valores, né? Tem a ver com a questão de valoração. E aí você fala da formação das elites. Em termos da formação das elites e da formação da classe trabalhadora e da população, da maior parte da população, né? Nós temos sim um sistema dual de educação escolar, um sistema diferenciado, não que a formação das elites não reproduz alienação, reproduz sim, e não é pouca, mas de fato, até certo ponto,
as elites têm, alguma parcela das elites tem a possibilidade de acesso a conhecimentos que são utilizados para a manutenção do status quo, para a reprodução dessa lógica social. Ao passo que a formação da maior parte da população, da classe trabalhadora, tem uma formação de acesso reduzidíssimo aos conhecimentos, inclusive a esses conhecimentos que a classe dominante usa para se perpetuar no poder. Então, isso é uma luta que é imprescindível. A luta por um sistema, e o professor Saviani é nossa referência nesse sentido como posicionamento político. O professor Saviani, durante toda a sua trajetória como educador, como professor, tem se posicionado pela criação e desenvolvimento de um sistema nacional de ensino público que socialize o conhecimento, que leve o conhecimento a todos. Então, a luta por um sistema público de ensino de elevada qualidade é imprescindível para nós destruirmos essa dualidade do sistema educacional, dualidade essa que é, sem dúvida, reprodutora da divisão social do trabalho e da apropriação privada dos bens produzidos pela humanidade, entre os quais se incluem os conhecimentos. Muito bom, professor. Agora uma pergunta nossa. A pandemia, ela impôs, né, novos desafios à formação de médicos e de médicas no Brasil, e isso exigiu uma resposta das escolas médicas e das organizações. Nesse contexto, por exemplo, né, a Associação Brasileira de Educação Médica recentemente chegou a defender que as escolas médicas deveriam garantir a oferta de capacitação pedagógica de professores para atuação em ambientes virtuais de aprendizagem e utilização de metodologias ativas adequadas. Como que o senhor avalia os interesses oportunistas de determinados grupos sociais, empresariais, para tentar consagrar as pedagogias do aprender a aprender e o ensino à distância devido à pandemia e à necessidade de isolamento social? Bom, a pergunta já contém a resposta, né? Poderia, se eu não fosse o convidado para a atividade de hoje, eu pediria até para você explicar um pouco mais aí do que levou à formulação da pergunta, mas isso é uma brincadeira que eu estou fazendo. Só quer dizer que eu concordo inteiramente com essa avaliação, né? É claro que numa situação de pandemia, numa situação gravíssima como essa que estamos vivendo, né, a gente se vê obrigado a utilizar-se das tecnologias para realizar atividades que, em outras circunstâncias, realizamos na forma não virtual, ou seja, atividades em que estamos todos fisicamente presentes, compartilhando do mesmo espaço, do mesmo ambiente, estamos ali numa relação direta e não uma relação mediada pela tecnologia, né? Então, eu tenho feito, por exemplo, reuniões com alunos, com orientandos de pós-graduação, de graduação, né? Reuniões assim, usando a tecnologia, até reuniões com amigos, enfim. É claro que eu gosto de me reunir com meus amigos, né? Me encontrar com eles em algum lugar, ou eles virem à minha casa, eu ir à casa deles, né? Não tem muita graça se encontrar com os amigos falando desse jeito aqui, pela tela de um computador. Mas a gente tem feito isso. Tem feito isso porque o isolamento é necessário, né? E eu e minha família, nós estamos praticando o isolamento desde o início, né? E nós estamos, assim, praticando o isolamento da forma o mais radical que podemos praticar, ou seja, não saímos de casa, a gente faz as compras pela internet, etc.,
Mas é porque a gente tem, por exemplo, condições de fazer compra pela internet, né? Então, usa o cartão de crédito. Eu sei que em outras circunstâncias, se eu não tivesse cartão de crédito, eu teria que ir lá alguma coisa na esquina para comprar comida, né? Mas, enfim, nessas circunstâncias, a gente acaba se utilizando de recursos que não substituem, né, a atividade realizada pelo contato direto entre as pessoas. Não substitui, né? Mas a gente usa esses recursos em circunstâncias nas quais a gente é obrigado a ficar em casa, né? A gente é obrigado, não, a gente precisa, obrigado pelas circunstâncias, a gente precisa ficar em casa para não colocar a nossa vida e a vida de outras pessoas em risco, porque quando eu me contamino, né, eu não estou colocando só a minha vida em risco, eu estou colocando todas as vidas em risco que serão contaminadas por mim. Então, eu passarei a ser um disseminador do vírus e estarei colocando a vida de outras pessoas em risco. Isso é muito sério, do ponto de vista ético, humano. E, bom, só que, como a sua pergunta muito bem colocou, essa situação está sendo usada, como todas as situações são usadas, pelos interesses da burguesia, ou seja, pelos interesses de determinados empresários, né, que querem se aproveitar da situação para ocuparem de maneira predatória um espaço, transformando esse espaço em espaço de mercado. No caso aí, mercado da educação à distância. Então, ampliar o mercado da educação à distância. E aí alguém poderia perguntar, mas por que a educação à distância vem sempre associada às tais das metodologias ativas, ou seja, ao aprender a aprender? Porque o objetivo da educação à distância não é socializar o conhecimento. O objetivo da educação à distância é simplesmente criar um mercado. Porque se o objetivo da educação à distância fosse socializar o conhecimento, né, tantas pessoas que são formadas por EAD no ensino superior brasileiro teriam qualidade de conhecimento na formação que receberam e que estão recebendo. E é isso que acontece? Essas pessoas têm uma formação de qualidade? Veja, é muito diferente nós falarmos de cursos, de palestras, de atividades formativas complementares de enriquecimento curricular e cultural das pessoas. Enriquecimento da formação que seja feita na forma não virtual, na forma do contato direto entre as pessoas. O que não quer dizer que o contato direto garanta uma boa formação. Seria uma ingenuidade, né? É quase uma estupidez fazer uma afirmação nesse sentido. A educação, seja na forma dita presencial, quer dizer, do contato direto, seja na forma virtual da EAD, né? Ela pode ser uma educação muito ruim. A educação presencial, do contato direto, ela pode ser muito ruim, nós sabemos disso. Ela pode ser esvaziada de conteúdo, nós sabemos disso. Ela pode ser extremamente empobrecida, nós sabemos disso. Mas isso não é argumento para dizer, bom, já que ela é ruim, então que seja EAD. Veja bem, né? É questão de mercado. É questão do valor de troca da mercadoria. É ganhar dinheiro, é ocupar mercado. Então, utilizar-se da situação da pandemia para isso, né, é uma estratégia mercadológica com objetivos claramente contrários, né, à educação de qualidade, porque uma educação de qualidade, ela custa caro. Ela precisa de investimentos. E uma educação de má qualidade é muito mais barata. A maior parte das mercadorias que o capitalismo contemporâneo vende são enganosas.
ou são enganosas porque a sua própria utilidade é enganosa. Tem muita coisa que hoje em dia as pessoas compram, que se cria uma falsa necessidade, uma necessidade enganosa nelas, que elas precisam daquilo. Mas também tem muita coisa que as pessoas, que aquela mercadoria poderia ter alguma utilidade real, efetiva, mas ela é produzida dentro da lógica da obsolescência programada, ou seja, é produzida para durar pouco tempo e logo ter que trocar por outra. Bom, aí descobriram que isso também pode ser usado para o conhecimento, a obsolescência programada do conhecimento. Então, vamos trabalhar de uma maneira que o sujeito não fique gastando muito tempo aí estudando os clássicos, porque precisa convencer o indivíduo que o conhecimento é o conhecimento do aqui e agora. Aquilo que serve para hoje não serve para amanhã. Aquilo que hoje é útil, amanhã não será. Então, a educação é esse aprender a aprender. É estar sempre preparado para se adaptar a algo diferente. E não acumular uma bagagem sólida, enriquecedora de conhecimento. Então, é assim, eticamente reprovável que se faça isso. Que se use da situação da pandemia com objetivos mercadológicos. Mas, do ponto de vista da lógica econômica, está correto. A lógica econômica capitalista ela é indiferente. No fundo, ela é indiferente aos valores éticos fundamentais. Mas também queria dizer, já que essa questão foi colocada, que sei que em algumas circunstâncias, né, dada a questão da pandemia, né, algumas atividades de EAD podem ser necessárias. Mas isso de forma alguma pode passar a ideia de que a EAD possa substituir a educação presencial. Não pode, ela não tem condição de substituir, não uma educação presencial realmente como deve ser, de qualidade, não tem condições de substituir, e de forma alguma a situação da pandemia pode justificar, do ponto de vista pedagógico e ético, né, a transformação da situação de pandemia para estratégias de ampliação do mercado da EAD. A gente não tem que ampliar o mercado da EAD, a gente tem que reduzir. Ele já está grande demais. E ele está fazendo muito estrago na formação profissional no nosso país. Então, a gente, ao invés de ampliar o mercado da EAD, a gente precisa reduzir esse mercado. Precisa ampliar o espaço das instituições de ensino de qualidade, principalmente as instituições públicas de ensino. A gente precisa fortalecer e ampliar esse espaço. Ótimo, professor. A nossa última pergunta aqui agora. A maior parte da literatura sobre educação e saúde se utiliza da pedagogia freiriana para orientar as suas ações. Junto com isso, a gente tem observado que algumas escolas médicas têm promovido uma espécie de metodologia híbrida de ensino, unindo pedagogias do aprender a aprender com as teorias da escola de Vygotsky e a pedagogia freiriana. O senhor já falou sobre isso um pouco, mas poderia pontuar as principais diferenças entre essas pedagogias? E ainda, né, esboçar um pouco sobre, haveria uma forma de ensinar, uma espécie de didática para a pedagogia histórico-crítica? Eu vou começar pela última questão, porque eu já falei sobre isso, então desculpa, mas eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. Eu entendo que não há uma forma de ensinar para a pedagogia histórico-crítica, né? Dizer que assim, quem segue a pedagogia histórico-crítica ensina desta maneira, segue estes passos aqui. Para mim isso não existe. Para a gente dizer a forma de ensinar, como ensinar, vou repetir, a gente precisa responder a pelo menos 4 perguntas. O que vai ser ensinado, a quem será ensinado, como será ensinado e quem ensinará. Não, perdão.
o que será ensinado, a quem será ensinado, quem ensinará e em que circunstâncias ensinará. Circunstâncias, quando eu digo circunstâncias, envolve, por exemplo, a questão do tempo. Quanto de tempo a pessoa terá para ensinar? Para quem ela está ensinando? Quem é que está ensinando? Então, o que está sendo ensinado? Então, como a resposta a essas 4 perguntas, ela varia, se modifica de acordo com o momento, então, o mesmo conteúdo, dependendo de a quem se destina, né, para quem eu estou ensinando, ele poderá ser ensinado de uma maneira diferente. O mesmo conteúdo para as mesmas pessoas, mas em circunstâncias diferentes, ele será ensinado de uma forma diferente. Então, por isso que eu não vejo como dizer que possa existir uma forma de ensinar na linha da pedagogia histórico-crítica. O que eu posso dizer é que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, ensinar é imprescindível. É imprescindível ensinar. Ou seja, é preciso desenvolver atividades sistemáticas que levem intencionalmente as outras pessoas a aprenderem determinados conhecimentos. Isso é ensino. Em relação à outra pergunta, era... Perdão, eu esqueci a outra pergunta. Professor, a outra pergunta era em relação ao ensino híbrido, que muitas escolas médicas vêm tentando fazer. Bom, primeiro que, não sei o que consideram como híbrido, né? Para mim isso é eclético, é ecletismo. Se hibridismo fosse sinônimo de ecletismo, então tudo bem. Mas eu penso o seguinte. Em relação especificamente a Vygotsky, já que é um autor que está aí no meu universo de estudos e pesquisas há bastante tempo, né? Eu considero, quem já leu minhas coisas sabe disso, eu considero um equívoco alinhar Vygotsky a visões construtivistas de educação, a visões escolanovistas de educação, ao aprender a aprender. Essa foi a minha tese de livre docência em psicologia e educação, que eu defendi no ano de 1999, depois no ano 2000 foi publicada como livro, aquele livro intitulado Vygotsky e o Aprender a Aprender. Bem, ali eu desenvolvo uma argumentação extensa para mostrar exatamente que não tem sustentação alguma tentar alinhar Vygotsky ao pós-modernismo, a visões neoliberais de educação, ao construtivismo, ao aprender a aprender de modo geral. Vygotsky é uma outra visão de sociedade, é uma outra visão de conhecimento, é uma outra visão de ser humano e uma outra visão de educação. É por isso que o esforço que eu e outros pesquisadores temos feito é o de aproximação entre as ideias de Vygotsky e a pedagogia histórico-crítica, e, portanto, distanciamento em relação às pedagogias do aprender a aprender. Em relação especificamente à pedagogia de Paulo Freire e à obra freiriana, é importante, nesse momento de tantos ataques obscurantistas a educadores, artistas, intelectuais, etc., eu quero aqui prestar os meus respeitos, né, à figura do professor Paulo Freire, a sua importância na história da educação brasileira e repudiar veementemente as calúnias que a extrema-direita difunde em relação ao papel de Paulo Freire na educação brasileira e mundial. Feita essa importantíssima observação, também assinalo que tenho minhas discordâncias em relação à pedagogia freiriana. Discordâncias essas que se relacionam principalmente às influências de ideias de origem escolanovista na pedagogia freiriana.
não é aqui o momento para me detalhar nisso, o respeito em relação à obra de Paulo Freire exige que essa análise seja feita com o devido cuidado, com a devida profundidade, né, o rigor metodológico de análise, mas queria assinalar que vejo divergências, né, entre a visão de educação, por exemplo, que está sintetizada na obra Pedagogia do Oprimido, do professor Paulo Freire, e a Pedagogia Histórico-Crítica, embora assinalando que há uma convergência decisiva, né, uma convergência importante, de que lado estamos? Estamos do lado, né, que luta pela superação de todas as formas de opressão que são produzidas e reproduzidas pela sociedade capitalista. Agora, como fazer isso em educação? Nós temos divergências, né? Quando eu digo a pedagogia histórico-crítica tem divergências em relação à pedagogia do oprimido. Por exemplo, o tipo de crítica que Paulo Freire faz à educação que ele chama de educação bancária, o tipo o direcionamento que ele dá para o que ele chama superação da contradição entre educador e educando, são pontos de divergência, né? Então, mas não seria possível aprofundar essa questão aqui. Então, o que eu estou dizendo é que juntar tudo isso, né, numa coisa só, e querer construir uma pedagogia, no meu entender, é construir uma pedagogia com muitas incoerências, com lacunas, com inconsistências. Então, precisaríamos discutir com mais profundidade quais são os fundamentos, né, dessa junção aí um tanto eclética de perspectivas educacionais que têm teses que caminham em direções, às vezes, opostas. Ok, professor. Chegamos ao final da formação e debate de hoje. Muito obrigado pela participação e disponibilidade do senhor. Com certeza todos nós aprendemos muito hoje e a gente convida o senhor para fazer as considerações finais. Obrigado, Daniel, e obrigado a todos os integrantes do Grupo de Estudos em Educação Médica e Trabalho por essa oportunidade de diálogo. Acho muito importante nós, nesse momento que estamos vivendo, né, de luta contra as forças mais reacionárias da sociedade brasileira e mundial, né, de luta contra a extrema-direita tomando o poder em muitos países do mundo, de luta em defesa da recuperação da dignidade humana, dos valores da emancipação humana. Acho muito importante atividades como essa, em que nós possamos, ao mesmo tempo, discutir, estudar, debater, polemizar, discordar uns dos outros, e avançar nos nossos estudos e também criar laços de solidariedade, laços de fortalecimento, né? A gente precisa desse mútuo fortalecimento. Quando eu falei que ninguém cresce sozinho, na verdade, ou cresce até certo ponto, mas fica impedido de crescer mais se os outros não estiverem crescendo juntos. Então, isso se aplica também a essa situação. Nós precisamos do apoio mútuo, né, para continuarmos a lutar por esse ideal de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais humana e de mais dignidade para a vida humana. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade e quem queira fazer contato comigo, né? O Daniel tem o meu e-mail, né? Eu tenho uma página naquele portal Academia, lá onde eu divulgo meus textos e produções escritas. Tem um canal no YouTube em que eu tenho divulgado meus vídeos. Eu tinha um outro canal, mas aí
eu perdi como que eu faço acesso àquele outro canal, tem lá uns vídeos meus que eu não consigo mais acessar aquele canal. Aí eu resolvi agora, eu criei um novo canal, estou migrando tudo para esse novo canal, como uma forma de divulgação, né, das ideias que tenho defendido. Então, quem quiser fazer contato comigo, dialogar, manter esse diálogo, mas principalmente manter essa força de união no nosso trabalho, na nossa luta. E queria aproveitar também para manifestar o meu agradecimento a tudo que os profissionais da área de saúde têm feito com tanto compromisso, com tanta seriedade, com tanto compromisso ético e político nesse gravíssimo momento da sociedade, da história brasileira, enquanto que os nossos governantes, né, deixam uma marca horrível para o mundo e para a história brasileira, de atitude de descaso, de atitude mesquinha, de atitude de compromisso apenas com os interesses da burguesia, com os interesses do capital. E muitos profissionais da saúde estão empenhados em defender a vida humana, e muitos estão perdendo a sua vida nessa luta. Então, queria deixar aqui manifestado meu profundo respeito pelos profissionais da área de saúde e, portanto, me sinto honrado de poder, neste momento, conversar com vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor. Agradeço novamente em nome do Grupo de Estudos em Educação Médica e Trabalho. Nem todos conseguiram acompanhar a discussão agora, mas o link vai estar disponível, né, no YouTube para quem quiser acessar posteriormente. A gente espera poder contar com o senhor em outras oportunidades no futuro, né? E seguimos juntos, né, na luta em defesa da escola pública, pela superação do capitalismo e no horizonte de uma sociedade emancipada. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Daniel. Abraço a todos. Tchau, tchau.